AppSec2Go, o podcast da Conviso. Fique agora com o AppSec Drops. Aqui, nossos especialistas comentam as principais notícias do mundo de AppSec. E aí, galera, seja muito bem-vindo a mais um AppSec Drops. E hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que aqui na Conviso a gente tem falado bastante, que é segurança em containers. Saiu aí recentemente um webinar sobre desafios e inovações em aplicações ambiente de nuvem, e também teve um AppSec2Go com a Carol Valença sobre AppSec e containers. Mas hoje a gente está aqui com os nossos especialistas em segurança para falar mais sobre como que a OASP ela trata questões de segurança em containers. Bom, estou aqui com o Evandro Oliveira e Danilo Costa, que atuam no time de consulting da Conviso. Muito obrigado por vocês aceitarem esse convite e já fiquem à vontade aí para se apresentarem. Legal. Prazer, pessoal. Evandro aqui, né, do time de consult. Então, sou profissional, especialista aí em segurança, e aqui no time de consult a gente trabalha para levar o AppSec, né, segurança de aplicações para os clientes. Então, eu sou formado em análise de sistema pela FATEC, tá? E tenho um MBA aí, pós-graduado, então, em gestão e governança de segurança, em tecnologia da informação pela FIAP. Bom, eu sou Danilo Costa, muito obrigado, Galdino, pelo convite, né? Então, eu sou graduado em Tecnologia da Segurança da Informação, ali pela FATEC São Caetano do Sul, São Paulo. Eu tenho uma experiência em segurança de rede, segurança de outros tipos de cenários, né? Então, trabalhei com IPS, VPN, anti-malwares, WAFs, né? E nesses últimos anos, trouxe minha carreira mais focada em AppSec, né? E até nesse cenário, trouxe minha carreira para a Conviso, né? Há uns 4 anos atrás, pensei em começar um cenário de pesquisas, né? Então, desses 4 anos que estou realizando pesquisas, identifiquei mais ou menos 20 CVEs, né? Então, eu tenho nesse cenário 20 CVEs publicados no Mitre, né? E o ano passado eu entrei na Conviso até para aprender um pouquinho mais sobre IPSEC, né? A gente até fala, né? IPSEC de verdade, um IPSEC relacionado a todo o contexto, né? E é isso que a gente vai poder falar ao decorrer do nosso podcast aqui. Perfeito. Obrigado mais uma vez aí por estar participando desse podcast também, Danilo. Valeu. E, bom, antes da gente começar aqui a falar sobre o tema, acho importante mencionar que se você tiver alguma dúvida, alguma questão em relação a esse episódio ou outros episódios do AppSec Drops, fique à vontade de utilizar a hashtag AppSec Drops no Twitter, que a gente vai estar acompanhando ali as principais questões, enfim, os comentários e também respondendo vocês. Certo, então, agora já entrando sobre o tema de hoje, container geralmente é visto como algo muito complicado, mas a ideia aqui é tentar simplificar isso. E para simplificar essas questões de segurança e também ajudar tanto desenvolvedores, pessoas de arquitetura, análise de segurança, a OASP está aí desenvolvendo documentações, projetos, enfim, como uma das principais referências, né, em segurança de aplicações. E eu já começo aqui trazendo a questão, como que ela pode ajudar a lidar com segurança em containers? Galdino, antes do Evandro comentar, vou fazer uma breve introdução aqui, né? Quando a gente fala de Docker, Kubernetes, é importante a gente pensar no cenário onde eles estão relacionados, né? Onde eles estão implementados. Quando a gente fala em cenários de cloud, por exemplo, o cenário de cloud você tem um cenário híbrido, né? Então você tem um cenário público, cenário relacionado a nuvens privadas também. Então, todos esses cenários de containers não é somente quando a gente fala, menciona e vincula um cenário relacionado a Docker, por exemplo, a totalmente um cenário de nuvem pública. Então, você tem um cenário de Docker que você pode implementar em cenários também on-premise, né? Normalmente dito como local mesmo, né? E esses cenários, né? Você vai ter os mesmos desafios semelhantes, né? Para cenários de containers. E a OASP ela traz algumas preocupações, né, através de documentos, principalmente em diretrizes, né, do próprio OASP-SAN, até o Evandro vai falar um pouquinho mais, né, nós temos diretrizes para a importância de você trazer segurança para o cenário de containers, né? Então, vou implementar um container, um cenário tanto em cloud privada ou pública, né? A gente comentou alguns cenários aqui. Você vai ter que
ter um pensamento de maturidade para esse tipo de cenários, né? Normalmente o Sam comenta sobre gestão de ambientes, né? Gerenciamento de ambientes. Então, você tem que tomar cuidado com relação à stack que está sendo implementada, né? Então, você vai ter cuidados lá quando você vai implementar alguma tecnologia, alguma stack, né? Node, stack em Java, etc., né? Com Java, com um banco de dados que você utilizar, né? Toda essa estrutura, mas você também tem que se preocupar com os ambientes onde os Dockers, né, containers, eles estão vinculados, né? E a OASP, ela traz esse cenário, inclusive ela traz cenários para modelagem de ameaças para Docker, né, e Kubernetes, onde você traz uma preocupação para, vamos supor, né, vamos colocar um ambiente em Docker em produção, colocar os containers em produção. Por que eu não faço uma modelagem de ameaças antes que eu coloque esse tipo de cenário em produção? Então, mapeia normalmente, faço uma modelagem de ameaças, verifico o que pode acontecer antes de colocar um cenário de container em produção, para que você evite problemas somente, evite problemas e você não somente rode ferramentas automatizadas, e sim você toma essas medidas de uma forma um pouco manual, sim, você vai fazer essa análise preditiva, essa análise antecipada, porém você vai evitar problemas que poderiam não ser identificados até, por exemplo, por ferramentas automatizadas, né? E aí a OASP traz essa visão de modelagem de ameaças para o início do desenvolvimento de software, né? Então o Evandro pode comentar um pouquinho mais aí. Não, a OASP, de fato, né, falando em AppSec, é a nossa grande referência, né, internacional, né, contribui aí com diversos artigos, vários especialistas, e legal, né, citar o SAM, né, que é esse guia, né, essa nossa régua em relação às boas práticas, né, e eu enxergo ali a parte de container, né, o SAM é dividido, né, em 5 pilares, né, áreas de negócio, e a área de negócio de operação. Então, tem ali as práticas em relação à infraestrutura, à gestão. Acho que se encaixa bem ali mesmo. E o bacana também de citar o SAM é que tem as outras 5 áreas que a gente pode comparar, então, e é importante, né, quando a gente fala de segurança, é difícil falar de uma caixinha isolada. A gente fala de um ciclo de desenvolvimento seguro, né, em AppSec. A gente fala aí de boas práticas do começo ao fim. Acho que isso vai permear aqui durante a nossa discussão, né? Mas, especificamente para container, e falando de OASP, a gente tem 3 trabalhos aí que se destacam, né? Então, a gente pode citar o Docker Security, né, que, inclusive, é um trabalho em construção, né? Ele está ainda ali sendo editado, mas tem muito material bom ali, já focado especificamente em Docker, né? Poderia ser Container Security, mas nessa versão eles chamam mesmo Docker Security. De repente pode evoluir aí. E outro trabalho é o Docker Security Cheat Sheet, tá? Então, da série, né, aí que ajuda muito os desenvolvedores, né, a série Cheat Sheet inclui também ali os rules, né, algumas rules específicas para Docker, para Kubernetes. Então, bacana, mais um aí que a gente vai utilizar aí do conteúdo, provavelmente vai citar ele aqui. E por último também tem o Cloud Native Application Security Top 10. Então, é importante olhar também para as categorias de vulnerabilidade que acontecem nesse ambiente, tá? Então, falando de OASP, me vem pelo menos esses 3 trabalhos e complemento aí, né, reforço a importância do SAM aí para qualquer desenvolvimento seguro, né? Falando de AppSec. A OASP, ela traz muitas definições, muitas orientações que são essenciais assim, para a segurança. E lembrando desse primeiro documento, Docker Security, ela fala, né, que ele também é válido para containers, de modo geral, mas eles adotaram o Docker porque, como eles comentaram, porque é o mais popular, né? E é interessante que dentro dessas ameaças, das ameaças principais que eles trazem, né, para você fazer essa modelagem de ameaças, o que me chamou a atenção primeiro foi como o shell do container ele pode ser acessado, enfim, e isso gerar uma vulnerabilidade, como também a rede é um outro ponto ali que você precisa ficar atento e
também a ferramenta que faz a orquestração dos seus containers. Então, dentro dessas ameaças, é importante você ter uma visão macro de como que funciona todo esse processo. E isso também é importante para você também definir quais são as práticas, ferramentas a utilizar para criar a sua defesa nisso. Falando de containers, é muito fácil confundir com cloud, né? Com nuvem. A gente conversou anteriormente sobre isso. Containers necessariamente é cloud. E vocês comentaram que não. Então, certo, mas qual que é a relação aí com nuvem, containers, e qual que é a diferença aí de segurança em nuvem, como que a OASP trata isso? Quando a gente traz o cenário de segurança em cloud, né, a primeira coisa que quem tem um ambiente em cloud tem que pensar é não depender totalmente do cenário cloud, né? Principalmente no cenário que a gente está falando de segurança. Então, vou colocar todas as minhas aplicações em cloud e imaginar, estou seguro. Agora não preciso de mais nada, tenho todas as minhas aplicações passando por ferramentas automatizadas e não preciso mais me preocupar com segurança. Não, isso é o erro, né? Esse é um erro comum, que até o Evandro vai comentar um dado estatístico lá mais para frente, né? Muitas empresas não pensam nessa superfície de ataque, né? Que você pode ter suas aplicações em cloud, obviamente você vai ter features de segurança implementadas em cloud, mas não dá para depender totalmente. Inclusive, existe esse documento que foi citado ali do OSP Cloud Native, que fala sobre o top 10, por exemplo, top 10 preocupações com relação à cloud, né? Então, é importante ter cuidados com pipelines, ter cuidados com containers, cuidados com buckets abertos. Tem vários tipos de pontuações que são mencionadas ali pela WASP, né? Não adianta adicionar lá, fazer um next finish, entre aspas, né? Colocar a aplicação em produção lá em cloud e imaginar que o provedor tem toda a responsabilidade, e não é essa a verdade, né? Então, quando a gente tem aplicações em cloud, temos que pensar na maturidade do desenvolvimento, igual a gente mencionou sobre o SAM, pensar também sobre essa estrutura de quem que é a responsabilidade, né? Vamos supor aqui, citar nomes, né? A Amazon tem seu cenário que ela traz sobre cenário de responsabilidade. Ela vai cuidar de uma certa parte, né? Com relação à infraestrutura, mas quando você fala de dados, proteção de sistemas operacionais e algumas coisas, por exemplo, relacionada a pets de segurança, aí normalmente isso fica com o cliente, né? Então é importante ter esse pensamento inicial. Sim, eu queria citar aqui um artigo do Gartner, né, pelo Casey Panera, né, e a frase dele é que até 2025, 99% das falhas de segurança da nuvem serão culpa do cliente. Então, de fato, traz essa responsabilidade, né, é o artigo Is the Cloud Security? De fato, então, mostra que a maioria, né, quase 100%, não é o problema de segurança da nuvem, né, do provedor, mas sim em relação às configurações do uso da nuvem, tá? E de acordo com essa importância, então, acho que só revela e reforça, então, o trabalho, né, o cuidado que tem que se ter com a computação, né, nesse ambiente de cloud. E eu enxergo assim que a grande diferença, né, do seu ambiente local, né, para o ambiente da nuvem, até já acredito que já superamos, né, esse mal entendido de que um é mais seguro que o outro, né? Então acho que isso já são águas passadas, porque as vulnerabilidades, os incidentes, ele pode acontecer tanto num ambiente como no outro, né? Depende de uma série de variáveis, né? Mas é legal citar isso, né? Inclusive, por exemplo, um grande provedor, ele pode ter mais investimento, mais recurso em segurança, né? Dependendo aí do porte da empresa que traz ali, que pensa a segurança local, né? On-premise. Agora, para mim, a grande problemática é que você aumenta a sua superfície de ataque, tá? Então, se fosse resumir por que o ambiente, quais são as preocupações, né, do ambiente da nuvem, é porque você tem todo a sua infraestrutura, né, acessível. Então, desde ali do seu repositório, que, poxa, para acessar nuvem, né, e aí você tem as ferramentas, né, de pipeline que você vai construir, endpoints, então, na nuvem, né? Então, além das aplicações de superfície de ataque, né, expostas ali em produção, sites, né, você tem
também esse back-end, né, ambientes de desenvolvimento, homologações, tudo possivelmente na infraestrutura. Então, roda muito em torno disso, né, um grande aumento da superfície de ataque. Com certeza. E acredito que o importante dessa tua mensagem é pensar que estar na nuvem não significa que está seguro. Tem que realmente ter essa visão crítica aí de pensar que aumenta a sua superfície de ataque e que também você precisa ter em mente que algumas práticas ali serão necessárias, práticas e ferramentas, enfim. E qual que seria a diferença de segurança na nuvem e segurança da nuvem, especificamente? Sei que muda aí, muda apenas uma palavra, mas é importante a gente pensar que também pode mudar outras percepções. Até o Evandro comentou ali sobre um dado estatístico, né? E aí você pode mencionar ali, por exemplo, a Amazon tem ali um documento que cita a responsabilidade compartilhada, um modelo de responsabilidade compartilhada entre o cliente e a própria Amazon, né? Então, a Google Cloud também tem um documento semelhante, Azure também vai ter, e outras empresas normalmente seguem essa linha. Então, você tem lá, vou dar um exemplo aqui, você tem o cliente, né, que coloca o seu ambiente em cloud, mas a Amazon, né, ela vai prover ali, por exemplo, o storage, né, o banco, normalmente banco de dados, normalmente ela trabalha ali com as regiões, e você tem ali o cliente que tem que se preocupar com os dados que estão colocados em cloud, né, a plataforma em si, o gerenciamento ali das identidades, o sistema operacional, né? Isso também vai depender, né? Até a Azure mostra ali, vai depender como você montou essa estrutura, né? É um software como serviço, né? Então aí normalmente a cloud vai ter uma estrutura um pouco maior, inclusive até a aplicação, né? Você vai ter uma aplicação, vai ter uma responsabilidade maior da própria cloud. Mas quando a gente tem infraestrutura como serviço, a cloud vai ter isso que eu comentei anteriormente, você vai ter somente a estrutura em si e o resto, normalmente, o cliente dessa cloud ela vai ter que tomar conta, principalmente questões de segurança. Né? Um dado vazou, é culpa da empresa que está provendo o serviço? Não, dependendo como foi esse cenário. Vamos pensar no cenário de Amazon, alguém foi lá, acessou o data center deles e conseguiu capturar o servidor e fazer uma análise mais específica, ou foi alguém que explorou uma vulnerabilidade de um Apache vulnerável lá, né, ou de uma aplicação vulnerável, de uma API vulnerável, e conseguiu coletar uma informação sensível. Então, isso vai depender dos contextos. Né? Então, a gente falou ali, depende do contexto, se é infraestrutura como serviço, software como serviço, e entre outros tipos de cenários. Né? E a gente comentou no início sobre modelagem de ameaças, e falar de modelagem de ameaças, falar de ciclo de desenvolvimento seguro, a gente pensa em maturidade, a gente pensa no SAM, né? Aí tem o ASP-SAM, modelo de maturidade, e recentemente tivemos aí também a gravação da OPSEC Drops falando sobre o modelo SAM e agilidade, e como que é o modelo SAM, como que o SAM ele enxerga containers, assim? Como que vocês percebem isso que trabalham com o SAM diariamente? O SAM, ele tem até comentei no início ali, ele fala sobre a gestão de ambiente, né? Então, ou gerenciamento de ambiente, depende da tradução ali, né? Então, ela fala que essa prática é focada para manter o sistema, um ambiente limpo e seguro. Então, não é somente focado em containers, mas ele cita containers, frameworks, appliances, bibliotecas. Então, ele reforça a importância de você ter esse cuidado em relação a containers, né? Então, ele fala, obviamente, ele não vai falar como fazer, né? Mas induz a seguir esse critério de qualidade que ele menciona dentro do seu material. Né? E aí, a partir disso, pensando em SAM e fazendo uma relação top, com o ASP Top 10 ou outros tipos de materiais, até que o Evandro vai comentar ali, né? Sobre segurança de container de uma forma mais profunda, né? Mais detalhada. Eu vou fazer somente uma introdução aqui, né? Quando a gente pensa em segurança de containers, é importante pensar ali no cenário, né? Nós temos as imagens, que as imagens são criadas. Então, né, para que um container esteja em execução, é necessário que você crie uma imagem. Essa imagem é criada a partir ali do Dockerfile, né? E você também pode automatizar ali uma criação de múltiplas imagens, múltiplos ambientes, né? Que eles podem se conversar ali
através do Docker Compose, né? Então você tem o Dockerfile e o Docker Compose trabalhando juntos para que você crie um ambiente relacionado a Docker, né? Então, quando a gente pensa em criação de imagens, é importante ter cuidados em relação à segurança. Então, aí, até como o Sam diz, é importante ter um ambiente limpo e seguro, né? Então, não adianta subir um ambiente, colocar em produção um ambiente em Docker, sendo que eu não tenho preocupações ali com o que estou colocando no Dockerfile, com o que eu estou colocando dentro do Docker Compose. Vou dar um exemplo aqui, né? É importante que quem está desenvolvendo algo dentro do Dockerfile tenha cuidados ao utilizar, por exemplo, um cur, né? Um comando via cur para uma URL. E se alguém, por exemplo, substituir aquela URL de destino e colocar algo malicioso ali, você vai permitir esse cur ser executado e buildar uma imagem com algo malicioso dentro do seu container? Isso é um exemplo, né? Saber a diferença ali do copy e o add. Normalmente o add você vai conseguir baixar uma informação externa, né? Então, é importante ter esses cuidados ao implementar um cenário esse cenário de um pouco automação, né? Você vai criar uma imagem, você vai ter alguns steps dentro desses arquivos de configuração, Dockerfile e Docker Compose, mas se você colocar isso de uma forma indevida, problemas podem acontecer, né? Então, é importante ter cuidados ali relacionados à imagem base, né? Então, qual imagem base estou utilizando, né? Essa imagem base, ela está vulnerável, né? Então, estou baixando uma imagem que já tem problemas de segurança, vou construir ali uma, uma aplicação, igual a gente pode fazer uma menção, né? Construir uma casa na areia, né? Então, o interessante é criar uma casa na rocha, em alguma coisa mais firme, mais robusto. Então, é importante que essa imagem base não tenha problemas, não já venha com problemas, né? E é outro cenário que também eu vou comentar aqui, é o ambiente em execução, né? Então a gente tem a imagem base, né, que a gente tem que ter cuidados com o arquivo, né, a imagem relacionada à montagem dessa imagem em si, né, com Dockerfile, e quando a gente fala sobre o ambiente de execução, não, então a imagem ela vai ser transferida para um cenário de container, onde essa imagem você vai executar ali, por exemplo, né, na prática aqui, né, Docker Run, né, e a imagem que você acabou de buildar, a imagem que a gente acabou de falar anteriormente. Então a gente fez o Dockerfile, fez o build da imagem, essa imagem é interessante, como falei, ter essa imagem baseada no cenário mais robusto possível, ter alguns cuidados de segurança, até que o Evandro vai comentar, e no final ali você vai ter um ambiente de execução. E aí, será que eu tomei alguns cuidados relacionados à rede, né? Meus containers ali, eles se conversam, precisavam de se conversar. Será que alguém não pode explorar um container que está ali do lado, falando em rede, né? Ele vai acessar aquele container para explorar o seu container que está em execução, né? Como que eu faço como aparto essas informações, né? Ambiente de homologação, ambiente de produção. Então é importante ter esses cuidados tanto na criação da imagem até quando a imagem está em produção em si, né? Agora que a gente falou um pouco do SAM, falou um pouco de como o ASP aí trata algumas ameaças, enfim, como que a gente trabalha, né, para prevenir isso, para criar esses ambientes seguros, quais são as práticas, por exemplo, como que a gente faz aí uma configuração de usuário, aplicando o princípio do mínimo privilégio, como que a gente adota algumas práticas porque é o que acontece, vou ser sincero aqui, é muito comum falar de containers e aí já falam de ferramentas. Eu acredito que segurança em containers não é só ferramenta, eu acredito que existem outras coisas aí que muitas vezes elas não são tão evidenciadas. Excelente, Galdino. Bacana, vamos ser mais prático, né? Me dê aí boas orientações. Acho que é isso. Sim, aplicar o princípio do menor privilégio. Então, vamos traduzir isso, né? Um dos grandes riscos é justamente essa questão, acho que a gente até citou no início, né? Que como o container ele conversa, né? Com o kernel, né? Do host, então existe essa possibilidade aí de escalação de privilégio. Então, trabalhar com esse princípio é muito importante. Então, quando a gente configura o container, né? A orientação é que ele não seja executado com o superusuário, né? Não rode ali com o root, tá? Por quê? Porque assim a gente evita um ataque que vai escalonar privilégio, tá? Então, não usar o root, não rodar com a flag ali de
privileged, né? E assim a gente diminui o risco em relação ao acesso ao host, né? Ao sistema de arquivo, ao disco. Tá? Uma coisa bacana é que o Docker, né, por padrão, ele já não roda privilegiado, tá? Mas um outro ponto é que para você rodar o Docker, né, por padrão ele vem ali, para você não executar como root, você precisa fazer uma configuração, tá? E aí vale também para os ambientes aí onde você tem um administrador de cluster, né, um orquestrador, um Kubernetes. Então, a gente pode fazer essa configuração olhando ali nas configurações, né, na política de segurança do pod, tá? Inclusive, isso está lá no chat sheet, né, e está também no nosso Docker Security. Certo. E os containers, eles também compartilham o kernel com o host, né? Como que a gente cuida para evitar que alguma coisa seja acessada de forma não prevista? Eu sei que ele tem, sei lá, fazer um gerenciamento de patch, atualizações, pode ajudar nisso. Como que a WASP ela trata? Legal. Então, ao contrário, né, do que a virtualização, né, por VM, né, as máquinas virtuais, de fato, o container ele pode acessar o kernel, né, do servidor, tá? Então, existe essa possibilidade aí dessa exploração, né, do escalonamento de privilégio do kernel, né? Tem até assim, vulnerabilidades conhecidas em relação a isso, citando aí o sistema operacional Linux, né? Então, a boa prática é, de fato, manter, né, os sistemas operacionais, né, os hosts atualizados, e isso inclui os patches de segurança, tá? Tem ferramenta que pode, né, ajudar nisso, e interessante a gente ser específico, né? Falar patches, né? Iniciamento de patches é uma boa prática, mas espera aí, onde que eu vou aplicar essas correções? Então, a gente aplica tanto ali nas imagens, né? Então, na distribuição do container, a gente atribui mantendo também, né, o software de container atualizado, que seja o Docker, né? O software de orquestração, então, né, um OpenShift, um Mesos, um Kubernetes, eles também têm as atualizações, e o próprio host, né, o sistema operacional, onde que você vai estar alocando, se é de sua responsabilidade ali, né, na sua instância, claro. Então, e é bacana porque, assim, hoje, é uma corrida contra o tempo. Quando se descobre aí uma vulnerabilidade, então o tempo de exploração dessa vulnerabilidade ele é muito curto. Então, para a gente manter os sistemas atualizados, de fato, a gente não pode perder tempo, tá? Então, é legal já ter, né, todo esse gerenciamento, esse planejamento, né, os ambientes, né, para testar essas atualizações e já colocar em produção o quanto antes, tá? É isso aí, pessoal, tem que ficar sempre atualizado. Acho que é importante. E outro ponto que me chamou a atenção quando eu li ali as principais ameaças, e que comentei no início também, foram as redes, né? Os tipos de ataque ameaças que podem vir da rede. A rede ela pode direcionar para vários outros pontos ali dentro de um container. E quais seriam, então, alguma prática aí, por exemplo, alguma configuração de rede? Como que você vê? Isso. São diversas ali as configurações. Acho que aqui fica bem evidente a questão de aplicar uma outra ponto de segurança, né, que é segurança em camadas, né? Então, antigamente, a gente já tinha uma arquitetura mais de segurança padrão, né, que a gente dividia, a zona segura aqui, né, interna, e a zona exposta para a internet, né? Então, aí você tinha dentro da sua aplicação as configurações específicas para acessar o ambiente interno, né? Então, hoje, como a gente citou, né, com o aumento da superfície de ataque, né, você tem tudo ali já no ambiente externo. Então, de fato, sim, tem diversas configurações. O próprio Docker, né, quando você cria redes, ele tem ali, no mínimo, acho que são 4 tipos de rede. Então, conhecer isso e saber fazer a configuração correta é o que vai trazer, de fato, né, uma segurança adequada, um comportamento adequado para a sua aplicação. E aí eu queria deixar algumas dicas aqui, né? Por exemplo, quando a gente fala em Docker, a gente tem a parte de socket, né, que faz comunicação ali, são as APIs, certo?
Então, é importante que você não habilite isso, né, com visibilidade para a internet, né? A não ser que você de fato precise, porque então nesse ponto é como você dá acesso, né, ao seu root restrito do host, né, em outras palavras, tá? Então você precisa ali cuidar, né, para que não tenha essa exposição do seu ambiente Docker, tá? Isso é bacana. E Não, perfeito. Gerenciar a rede e controlar contexto também é uma outra prática importante, né, Evandro? E sim, até entender por que, assim, é recomendado você, por exemplo, ter vários contextos ali para manter a sua aplicação em diferentes contextos, ou sim, manter diferentes contextos para a sua aplicação. isso vai fazer diferença, né? É um dos itens ali, né, do nosso documento, né, de referência ali, né, da, da OASP, né? E inclusive porque os containers, né, por padrão, eles têm uma comunicação aberta entre eles, né? A comunicação entre containers, né, o ICC aqui, ele vem habilitado, né? Então é importante que você, né, através ali da rede, né, ele seja desabilitado, tá? E falando de contexto, isso é inerente ao ciclo de desenvolvimento, né? Então você tem ali ativos diferentes em ambientes diferentes. Então, seja ali o seu ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste. Então, pensa, se é o meu playground, né, um desenvolvedor que não tem tanto skill, poxa, se é claro que o que ele vai estar criando, o que ele vai estar testando, não vai ter aquela segurança. E isso pode ser o backdoor, né? Esse pode ser ali o entry point, a porta de entrada para um ataque. E a partir daquele ataque, né, o agente malicioso ele pode ir escalonando, pivotando, então ganhando acesso. Então é importante que isso esteja em contexto separado, né? Até o ambiente de desenvolvimento ele deve estar na VPN, numa rede interna, né, com um nível de segurança ali, diferente do que a produção exige, né? Porque daí já são dados sensíveis, né? Aí já requer criptografia, então requer um outro cuidado, e as formas de acesso, né, usuários são diferentes. E então fazer o uso dessas configurações, né, já desde da parte de arquitetura mesmo, e direcionar as configurações adequadas, aí é super importante, sim, né? E de fato, né, numa arquitetura aí hoje bem complexa, a gente tem bastante camada, né? A gente tem os bancos de dados, né, os databases, os middlewares, a gente tem software para autenticação, né? A gente tem o front-end e cada um ali vai requerer então o seu nível, né, de segurança adequado e com quem que ele deve ou pode conversar. Isso reforça aí a segurança. Só um Ótimo. adendo aqui, né? Quando a gente fala em contexto, né? A gente também lembra ali no SAM, o SAM fala sobre validação da arquitetura, né? Então, um dos tópicos ali é você ter alguns cuidados ao revisitar a arquitetura que foi implementada, né? Então, o que é hoje é um cenário, pode ser que daqui a um tempo você vai ter que revisitar, reanalisar, né? Então a gente tem algumas boas práticas hoje, mas pode ser que você tenha alguns outros cenários, versões 2, 3 desses documentos, com base no que está acontecendo atualmente, né? Então são algumas ponderações relacionadas até um cenário de maturidade baseado no SAN, né? Perfeito. É muito interessante ouvir vocês falando assim, porque como ele comentou, né? Os itens do ASP. E realmente é uma colinha que eu estou usando aqui, estou seguindo alguns pontos da WASP, e eu acho que todo mundo devia ter essa colinha na vida, porque no seu dia a dia você precisa sempre estar ciente dessas questões. E é interessante até enfatizar isso, porque nesses itens da WASP, que você pode encontrar aqui depois na descrição desse podcast, tem outros níveis mais de detalhamento técnico, né? Como que você consegue aplicar essas defesas, enfim. Então vale a pena depois vocês consultarem isso. Bom, a discussão acaba por aqui, mas antes fique por dentro do que está acontecendo no mundo de segurança, no mundo de AppSec neste momento. Notícia 1. Pesquisadores aí da Black Hat revelam falha de segurança e prevenção do Kubernetes. Esse evento aconteceu em agosto e
trouxe várias informações, vários dados aí de pesquisas, e um desses é em relação ao Kubernetes. O que vocês têm a comentar sobre? Eu comento, até na notícia fala ali, né? Ficarem atentos à forma que os pods de containers são configurados. Limitar os acessos a APIs, né? Para que não sejam utilizadas como trampolim. Então, o que reforça? Reforça o que a gente falou desde o começo, né? Modelar as ameaças que pode acontecer num cenário de Kubernetes, cenário de Docker também. Então, entender como que isso funciona, né? Como que pode ser implementado da melhor forma, não depender somente de ferramentas automatizadas e trabalhar com todo esse contexto de uma forma, como diz o próprio IPsec, né? Você trabalhar isso no cenário do início de desenvolvimento de um software, de uma estrutura relacionada a software, né? Realmente, eles comentam mesmo que existiam muito problemas na configuração de pods e também na configuração de bibliotecas. E perfeito, né? A modelagem de ameaça, ela consegue muito bem abranger essas questões. Eu vou para a notícia número 2, que também tem a ver com a Black Hat. E aí tem uma pesquisa que foi divulgada por lá de que vulnerabilidades em serviços de nuvem são uma das maiores preocupações hoje em dia em segurança cibernética. E isso é interessante, porque tem sido uma tendência, assim como uma tendência para negócio, né, tem utilizado mais serviços de nuvem, também ataques têm ido para essa direção. Uma das preocupações dessa notícia, né, é a segurança com todo o ciclo de desenvolvimento, né, o que inclui ali a cadeia de suplemento, né, o supply chain. E é uma preocupação muito válida, né, porque não adianta se preocupar ali e colocar restrições, né, gates de segurança, e apertar o cinto do lado interno, né, no pipeline interno, se você não tem as mesmas restrições, né, o mesmo nível de contrato, né, as SLAs, as avaliações do fornecedor. Então, olhar toda a origem, né, do software, né, o seu pedigree, né, ter essa rastreabilidade dos ativos e biblioteca é, sim, uma preocupação relevante, né, e traz aí aumenta, né, a maturidade de segurança da aplicação, reforça, né, a segurança da aplicação. Segundo a pesquisa também, 53% das pessoas entrevistadas, elas apontaram em que estão preocupadas com essas vulnerabilidades em nuvem. E é interessante a gente perceber que realmente esse tipo de questão ele tem se tornado mais destaque para pessoas de segurança. E aí, agora eu vou para a notícia 3, que não tem muito a ver com containers, nuvens de modo geral, mas tem a ver com o nosso contexto aqui nacional. O Supremo Tribunal Federal, que identificou, conteve nos últimos 7 meses quase 2 milhões e 500 mil ataques ao ambiente tecnológico. Claro que a maior parte não chegou a conseguir atingir o seu objetivo, mas isso traz um dado assim, interessante de como essas ameaças elas estão aumentando, né? Eu acredito que o trabalho de segurança, tanto para cenário de desenvolvimento, tanto para o cenário de operação em si, é um trabalho constante, ele tem que ser dinâmico, né? Hoje nós temos um cenário, amanhã pode aparecer um novo CVE, um novo problema de segurança, e por isso que cada vez mais todo mundo que está envolvido com segurança de uma forma geral tenha que estar preparado, né? Estudar mais esse cenário de segurança de aplicações, tanto segurança de ambientes, resposta a incidentes e outros tipos de cenários que envolvem segurança também. Comentário dessa notícia que conteve, né? Então, a Isso. maioria dos ataques não tiveram sucesso, eles foram contidos. Acho que por trás disso revela muito uma cultura de segurança, né? É o que a gente vem falando, não é só ferramenta, é claro que também isso a gente pode aí, supor muito investimento, né, em ferramenta, processo, pessoas, né, tecnologia, mas acho que é onde a gente quer chegar, uma cultura de segurança, onde segurança é a responsabilidade de todos, e assim a gente consegue ser mais assertivo, né? E também reflete a realidade, né? De quantidade de ataques, todas essas notícias trazem esse contexto, né? De quão nocivo é o ambiente, né? De aplicações, né? E aí, portanto, a importância de se preocupar, né? Com segurança e querer mesmo, né? Cultivar mais essa cultura, né? De proteção, cultura de OPSEC. Bom, gente, é com essa mensagem, então,
tão inspiradora que o Evandro nos trouxe, que a gente vai finalizar então esse episódio. Mais uma vez, muito obrigado, Danilo e Evandro, por vocês participarem, por vocês darem essa aula aqui, praticamente, sobre segurança em container, sobre nuvem. E já também adianto para o ouvinte que os links dessa conversa eles se encontrarão aí na descrição desse podcast. Fique à vontade de utilizar a hashtag AppSecDrops para perguntar sobre qualquer informação que a gente tenha falado aqui durante esse episódio, que tanto o Danilo quanto o Evandro, eles vão ser informados sobre essa questão e podem depois te auxiliar para, enfim, tirar dúvidas. E é isso. Danilo e Evandro, se vocês quiserem dar uma mensagem final, onde eu posso encontrar mais informações sobre vocês, conteúdo de vocês, agora de fazer seu jabá. Bom, creio que eu faço alguns posts ali no LinkedIn, né? Meu LinkedIn é Danilo Costa. Muito obrigado pelo convite aí, Conviso, Galdino. Valeu também, Evandro, né? Pela parceria aí. E acredito que é isso. Muito obrigado e até a próxima. Também agradeço aí, fico muito feliz, né, com o nosso trabalho, a nossa contribuição. Conte conosco. Também deixo aqui o meu LinkedIn, né? Acho que é a rede social que a gente pode interagir mais ali profissionalmente. É só procurar, né, Evandro Pinheiro de Oliveira, tá lá. Sempre aí à disposição para contribuir aí com um mundo mais seguro. Ótimo. Bom, então é isso, pessoal. Se vocês tiverem aí, quiserem, na verdade, mais informações, artigos, conteúdos sobre a PSEC, sobre segurança de informação de modo geral, acesse nosso blog, o blog da Conviso, vai ter aí vários posts, vários materiais que são importantes sobre o tema. E também temos nosso podcast AppSec2Go, que você pode acompanhar, e os nossos webinars. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.